O Adolfo ele vai apresentar o trabalho Psicofonia, História Oral e Fontes Históricas. O Adolfo é historiador pela Unesp, tem especialização pela Unifran, Universidade de Franca, é professor de História e é ligado ao movimento espírita, tendo ocupado o cargo de diretor na USE, aqui de São Paulo, estadual, e na Federativa Local de Franca, né, Adolfo? Na USE de Franca. Ele é um dos poucos membros da LIP que ainda ativos, participou do primeiro LIP em Goiânia, paralelo ao Congresso Espírita Brasileiro de 99. Então o Adolfo também representa não só um bom pesquisador, mas ele também é um marco histórico para a Liga dos Pesquisadores, porque participou desde o primeiro congresso em 99 em Goiânia. Então, com a palavra agora, eu ponho para você, o Adolfo. O tema é muito interessante porque eu tenho participado de encontros da Associação Brasileira de História Oral, a ABHO. Então, eu escolhi um tipo de mediunidade, que é a psicofonia, para esse trabalho, uma vez que a história oral ela trabalha basicamente com as entrevistas, com os depoimentos orais, né? Então a gente trabalha com psicofonia. Esse artigo tem o objetivo de analisar os desafios, os limites e as possibilidades do uso da psicofonia ou mediunidade falante nas pesquisas de história oral. Esse é o objetivo nosso. Como eu estou escrevendo para a academia, né, então não nos interessa fazer uma discussão se realmente é um espírito que está falando ou se é um médium. É interessante porque aqui é uma casa espírita, para a gente isso é consolidado, mas na academia a gente tem esse cuidado, tá? E também não se trata de fazer história espírita, porque para fazer história espírita eu tenho que fazer um trabalho parecido com o de Kardec, que é entrevistar os espíritos. Aí sim, seria o ensinamento dos espíritos. Então não é história espírita, é uma análise da história mesmo, dentro da temática espírita. A metodologia é a pesquisa qualitativa fenomenológica ou o estudo do fenômeno mediúnico, né? Essa é a nossa metodologia, né? Tem uma pergunta, é assim mesmo, né? Que é uma inquietação, né? Se a psicofonia, se ela pode ser utilizada como uma fonte histórica e também se ela serve como um objeto de estudo nas pesquisas acadêmicas. Então essa é a grande questão que eu tento responder nessa pesquisa. Só que para isso, eu começo com algo que eu fiquei uns 3 meses refletindo, que é o conceito de história. Então a primeira coisa que vocês vão ver aí é a definição do que é história. Puxa vida, mas o cara é professor de história, ele não sabe o que é história, né? É que quando eu estudava uns 30 anos atrás, então o professor falava assim em sala de aula: a história é o estudo do passado. E eu estou trazendo uma frase, né, de um historiador que é muito respeitado pela academia, e que ele diz o seguinte: não, a história é contemporânea, que toda história é contemporânea, né? Então, é aí que a gente vai fazer o nosso estudo, pensando no mundo em que vivemos. A bem da verdade, a história não responde, né, aos problemas do nosso mundo. Ela não responde, mas ela ajuda ela ajuda o homem a refletir, a pensar sobre os nossos problemas, né? Seja os problemas econômicos, sociais, políticos, culturais. Então ela tem ela nos dá essa possibilidade de refletir sobre os problemas do nosso mundo, mas ela não responde a esses problemas, né? Então é isso que a gente, né? E o que é a história? Então é a ciência que prescruta o homem no tempo, o homem e os grupos humanos. Ela vive sempre fazendo isso, né? Prescrutando o homem, né? Ou seja, estudando o homem no tempo, né? Então é essa definição que a gente tem de história. E uma outra coisa muito importante no artigo é que ela é subjetiva, né? Então isso para nós também é importante, né? E tem uma frase do Michel Levy, que ele fala mais ou menos assim, que é o historiador que pensa que é neutro, ele está contribuindo para uma história
que vai falar dos reis, dos generais, dos príncipes, né? Porque não existe essa neutralidade na história, né? Então isso também é um ponto muito importante que nós vimos. E aí eu fiz um breve estudo da historiografia. Por que um breve estudo? Porque dá para escrever artigos e artigos só sobre historiografia, que é o estudo da história, né? Então, porque a história ela é muito interessante, ela se firma como ciência no século XIX. Até o início do século XIX, ela não era uma ciência, né? Então, a partir do século XIX, porque o século XIX é o século da ciência, e ela se firma como uma ciência também. E as principais correntes, pelo menos as que eu escolhi para essa manhã, o positivismo, o historicismo, o marxismo e a escola do Zanardi. E cada uma dessas correntes historiográficas vão pensar a história de uma maneira, né? Eu não estou nem um pouco preocupado se eu vou tocando aqui mesmo e pronto, acho que é até melhor, né? Então, por exemplo, o positivismo. Então, dentro do positivismo, eles pensavam a história como se fosse algo muito objetivo, né? E quando eu estudava na escola, há uns 30 anos atrás, a gente via essa presença da objetividade nas aulas de história. Porque a gente tinha que aprender qual que é o dia do descobrimento do Brasil, né? Qual que é o herói da independência. Então, o que nós aprendíamos na escola naquele momento, né? Nomes, datas. É isso que a gente tinha que estudar. É disso que fala, basicamente, o positivismo. E depois vem o historicismo, que é uma escola francesa, né? Que, de certa forma, vai ser um pouco oposta ao positivismo. Mas entre os historiadores isso é uma conversa longa, né? Porque ao mesmo tempo que o historicismo é contra a objetividade na história, também flerta com ela. Ou seja, o historicismo, apesar de defender que havia neutralidade na história, mas em alguns momentos do historicismo também a gente via a presença da questão da objetividade na história. E depois a gente vai falar do marxismo. Esse aí, em momentos de tanta turbulação na política brasileira, né? Então hoje muito criticado, né? E muitas vezes sem um embasamento teórico, que é muito complicado, mas o marxismo, basicamente Marx e Engels, eles viam o povo ser explorado, né, pela sociedade capitalista. Então fizeram uma crítica, né, ao capitalismo. Marx é um dos pensadores que mais estudou o capitalismo, por incrível que pareça, né? Tem vários textos de Marx fazendo uma série de análise da sociedade, da economia, do homem, né, e da história. Então ele cria o socialismo científico. O que é o socialismo científico? É uma abordagem da história a partir da luta de classes. Ou seja, o proletário ele passa a ser importante na história, né? Então não é só a história dos ricos, né, ou da elite, não é só a história dos generais, né? É também a história do proletariado. E ele acreditava que era possível que o proletariado saísse às ruas e que fizesse uma revolução, né? A revolução onde os proletários assumissem o poder e a sociedade capitalista se transformasse em uma sociedade socialista. A frase lá do Croce, historiador, né, toda a história é contemporânea. A frase do Michel Levy, que toda a história é subjetiva. Agora eu vou um pouco mais rápido, viu, gente? Porque eu já comentei. Isso aqui eu havia me esquecido. Então tem um debate muito interessante no século XX sobre a questão de fonte histórica. Porque o estudo nosso é sobre psicofonia, então muito interessa essa ideia de fonte histórica. E no início do século XX, o Seignobus e o Langlois e Seignobus, eles lançam uma frase que ficou conhecida, uma frase célebre na história. Nada supre os documentos. Onde não há documentos, não tem história. Então eles lançavam no início do século XX a chamada história documento. Então era muito importante, né, que análise de documento na história. Só que mais tarde, essa frase, ou essa ideia, foi rebatida por Lucien Lefebvre. E Lefebvre, na história,
né, um dos pais da escola do Zanali. Lefebvre traz uma outra ideia, né, porque ele lança a seguinte máxima: se não há problemas, não há história. Ou seja, ele lançava o quê? A chamada história-problema, aonde a professora falou com muita propriedade que o historiador ele tem que analisar, né, o fato histórico, ele tem que fazer uma crítica, né, ou seja, ele tem que procurar responder as questões que o documento remete a ele. Então, é nesse contexto do século XX, né, que aparece o que? Os estudos do espiritismo na academia e também os estudos da religião e religiosidade, né? É nesse contexto do estudo da escola do Zanali que a gente vai ter esse espaço na academia. Aí tem uma frase da Marilena Chauí, que a história ela começa no século XIX, né? vai se firmar no século XX como ciência propriamente dita, que a historiografia é o estudo da história, conforme eu já disse anteriormente, que as principais vertentes, né? Positivismo, historicismo, o marxismo e a história do Zanali, a objetividade no positivismo, já o historicismo com o Ranke sendo o seu principal expoente, né? Muito embora tendo uma certa ligação com o positivismo. Depois Marx e Engels, né? Com o socialismo científico, e a luta de classes como sendo o motor da história, né? Para Marx e Engels. Depois, na década de 20 do século passado, né? 1920, o Marc Bloch e o Lucien Lefebvre lançando uma revista, né? E essa revista seria o início da escola do Zanali. Então, ela é conhecida como tendo 3 gerações. A primeira geração, os principais expoentes, Marc Bloch e Lucien Lefebvre. A segunda geração, Fernand Braudel. E na terceira geração, surge a nova história, que seria uma nova corrente historiográfica. Que a partir daí a fonte histórica, né, passa a ser mais o quê? Mais estudada, mais interpretada. Bom, a nossa pesquisa é sobre fenomenologia, né? Então, o que nós podemos observar? Que a fenomenologia, o que é? Ela é a investigação, né, ou estudo, ou melhor, a descrição do fenômeno. Isso que ela trata, a fenomenologia. Ela faz uma descrição do fenômeno, né, sem se preocupar muito com a sua explicação, né? E sem teorias pré-concebidas, né? Então ela vai fazer uma análise do fenômeno. Claro que para nós o fenômeno é um fenômeno mediúnico, né? É isso que nos interessa nessa pesquisa, principalmente o fenômeno da psicofonia. O objeto de estudo dela é o homem, isso também é importante, né? A fenomenologia. O homem e a sua relação com o meio, como que ele se conecta com o seu mundo e como que o mundo se conecta com ele, né? Isso é muito importante. Até tem uma frase do Husserl, que ele é um dos principais teóricos, né, da fenomenologia. Ele fala assim, que o mundo em que me encontro é ao mesmo tempo o mundo que me circunda. Então ela não se ocupa, como eu falei, de argumentos, né, e sim da descrição dos fenômenos. E interessante que Allan Kardec ele também faz um trabalho muito parecido, um caminho muito parecido. Que Allan Kardec também vai fazer uma análise, uma observação do fenômeno, né? E a partir dessa observação é que Kardec vai chegar à teoria espírita. Ou seja, Kardec, quando começou a estudar, ele não tinha nenhuma teoria. Ele vai estudar o fenômeno. E a partir do fenômeno é que ele chega à teoria, né? Isso é muito interessante. Outra coisa muito importante, que a mediunidade é inerente ao homem. Ou seja, é natural do ser humano, né? Então o espírito não tem mediunidade, o espírito não é médium. A mediunidade é um atributo do homem, né? Kardec deixa isso muito claro para nós. Ou seja, é uma predisposição orgânica. Aí Kardec explica
que aquelas pessoas que têm a chamada mediunidade ostensiva, esses são chamados de médium, mas que a rigor todos nós somos médiuns, né? Isso é importante. E os médiuns, segundo Kardec, produzem fenômenos espíritas. Os médiuns são homens, os homens médiuns produzem fenômeno espírita, né? Ou fenômeno mediúnico. Bom, agora a gente vai falar um pouco da história oral. O que tem a ver a história oral com tudo isso, né? Então, a história oral é uma metodologia qualitativa também, de pesquisa, e que apreende os depoimentos, né, que são feitos com o uso de aparelhos eletrônicos. Hoje já tem pessoas que usam até o celular para fazer entrevista. Ele tem celulares que tem um dispositivo muito bom para fazer entrevista. Mas eu tenho um gravadorzinho, até pensei em trazer ele, mas não trouxe. É um gravador mais antigo para fazer as entrevistas. Elas são transcritas. Em muitos casos, o historiador não faz a transcrição de toda a entrevista. Ele pega alguns trechos, faz um recorte dentro daquilo do seu interesse. Eu fiz uma entrevista com uma colaboradora da cidade de Franca sobre a história do Zé Marques Garcia, que é o pioneiro do espiritismo em Franca. Só que foi uma entrevista tão rica que num ano eu escrevi um artigo, apresentei na Universidade Federal de Minas Gerais, no UFMG, e no ano seguinte eu fiz um outro artigo com a mesma entrevista, contando a história dessa senhora, que aos 89 anos de idade ela lançou um livro para evangelizadores, né? Depois a gente pode até falar um pouco do livro dela. Tem aí na USE, né? Olha só essa frase do Camargo. O mínimo que nós podemos dizer é que a história oral é um documento, é uma fonte, né? É uma entrevista gravada, da mesma maneira de uma notícia de jornal. Então, a história oral é metodologia e, ao mesmo tempo, pode ser usada como fonte de pesquisa também, ou seu conteúdo. E ela tem sido debatida por acadêmicos, né, principalmente no encontro da Associação Brasileira de História Oral e também de estudo das religiões e religiosidades. Então, acadêmicos como Isaia, Brasil, Janotti, Lang Janotti, eu coloquei até eu aí como um acadêmico, né? Quem sou eu? Mas o livro Espiritismo Progressista, das professoras da USP, a Janotti e a professora Lang, é um livro muito interessante, é uma pesquisa de fôlego, tá certo que é um livro sobre a vida de Rino Curti, mas é um livro onde elas fazem uma pesquisa de história oral, e que nos dá pistas de como nós podemos fazer pesquisas com história oral, inclusive usando a psicofonia. Bom, eu não trago nenhuma definição de mediunidade, acho que não é preciso, né? Mas é importante, nas reuniões mediúnicas, é muito comum aparecer espíritos energúmenos que participaram de um determinado fato histórico e que, de certa forma, entre aspas, estão presos a ele, presos a esse fato histórico, né? Então, por exemplo, se um espírito que participou da Guerra do Paraguai, ele traz detalhes da Guerra do Paraguai, né, na sua comunicação. E isso, para nós historiadores, tem uma importância muito grande. Que às vezes fica ali na reunião como uma informação, então o grupo que participou tem acesso, depois de alguns dias, as pessoas nem lembram mais do que foi dito ali. E para nós isso é fonte histórica. Uma outra coisa importante é que nós usamos na pesquisa o termo psicofonia, né? Só que no movimento espírita também existe um termo que é muito conhecido, que é incorporação. E eu fui pesquisar um pouco esse negócio de incorporação, porque eu acho que é um termo, né, que não é muito apropriado, porque dá uma falsa ideia, como se o espírito entrasse dentro do corpo do médium. E como espírita nós sabemos que isso não acontece. Então Kardec, ele usa o termo mediunidade falante. Agora, Herculano Pires, que é um espírito que eu admiro muito, eu acho que é um dos principais teóricos do espiritismo brasileiro, quando ele fez a tradução dos livros de Kardec, infelizmente ele cometeu esse equívoco. Ele introduziu o termo incorporação. Então, quando a gente pega, eu não estou mostrando aqui, não vou mostrar aqui para vocês o livro dos médiuns, o recorte que tem lá no artigo, né? Isso é para ler o artigo mesmo, né? Mas então tem ele usando o termo incorporação.
E eu coloquei também no original em francês, no Livro dos Médiuns, o mesmo item, mostrando que no Livro dos Médiuns não tem o termo incorporação. Então foi ele que colocou nos livros de Kardec. Mas ele não foi o único não, viu, gente? O Gabriel Delany, quando eu estava fazendo a pesquisa, alguns autores, né, algumas pessoas dizem que quem usou o termo pela primeira vez, incorporação, foi o Leon Denis. Não foi. Eu descobri que foi o Gabriel Delany, no ano de 1893. O historiador gosta de data, né? Então, primeiro o Gabriel Delany, mas o Leon Denis também usou o termo. O Ernesto Bozano. A gente vai encontrar o Emmanuel falando no livro Consolador, né? E o André Luiz também, em vários livros. E na obra do André Luiz, o primeiro livro é Os Mensageiros. Então, esses autores, Bozano, André Luiz, Gabriel Delany, o Herculano Pires, esses autores acabaram influenciando o movimento espírita brasileiro a utilizar o termo incorporação. E, com o passar do tempo, o termo de Kardec, mediunidade falante, caiu em desuso. Então, é muito difícil a gente encontrar alguém falando de mediunidade falante. A gente ouve incorporação ou psicofonia. E, como já falei, conforme Kardec, o espírito não entra no corpo do médium. Bom, aí a gente tem que falar um pouco de fontes primárias, né? O que é fonte histórica? Como a professora estava falando. Então, a fonte primária, o próprio nome já diz, é a primeira, né? Então, são fontes que foram produzidas na época em que o fato histórico ocorreu, né? E a fonte secundária são textos que foram escritos posteriormente. Análise de historiadores, né, lendo o quê? Fontes primárias. Então, a fonte primária é um documento original da época do fato histórico, e o historiador, quando ele faz uma análise de fontes primárias, né, e começa a produzir novas fontes, novos documentos, isso já não é uma fonte primária, é secundária. Elas não podem ser consideradas como uma verdade absoluta. Nenhuma fonte histórica, seja ela escrita ou oral. Tem uma briga boa na academia, porque alguns acadêmicos, né, alguns historiadores, não aceitam muito a fonte oral, porque ela é muito subjetiva, né? Mas aí eu pego uma frase do historiador Orostegui, que ele fala assim, que o historiador escreve a história, mas deve também teorizar sobre ela, fazer análises sobre ela, refletir sobre ela. Isso é muito importante. Então, eu estou trazendo para vocês a ideia de que toda a história é subjetiva. Essa é a minha proposta, na verdade. E o historiador, então, ele forma o seu acervo de fontes primárias, quando ele faz entrevistas, né? Quando ele trabalha com história oral. Então, nesse sentido, o registro das reuniões psicofônicas, ou das reuniões mediúnicas, isso para nós, historiadores, é muito importante. E que os pressupostos teóricos metodológicos de história nos revestem a convicção de que o historiador não pode descartar nenhum tipo de fonte, né? Principalmente a fonte psicofônica, que é o objeto de estudo desse artigo. Aí tem uma frase de Karl Popper, né? Que toda fonte, toda sugestão são bem-vindas, e que todas as fontes e sugestões estão abertas ao exame, à crítica. Então, assim como o historiador produz as suas fontes, né, através das entrevistas, com a história oral, que os grupos mediúnicos também podem armazenar essas entrevistas, pode começar a gravar essas entrevistas, né? E em seguida fazer uma reflexão, porque às vezes, num grupo mediúnico, eles não gravam. É importante a gente gravar, porque no futuro, até para avaliar o trabalho, aquele espírito, ele foi encaminhado, não foi? Como é que está o nosso trabalho, né? Então, isso tudo é importante. Não serve só para historiador. Bom, aí eu vou contar então um caso do livro Instruções Psicofônicas. O médium é o Chico Xavier. O organizador do livro, Arnaldo Rocha, ele fala assim, que lendo o livro a gente não tem uma ideia de como o Chico ficava na época em que os espíritos se comunicavam através da mediunidade dele. Ou seja, mudava a face, mudava a voz, uma série de coisas.
Mas tem nesse livro tem a história do espírito JP. Não tem o nome na mensagem, né? Só JP. E o JP conta a história dele. Isso nos interessa, nós historiadores. Ele conta que ele viveu no Brasil, na época do final da escravidão, né? Bem próximo lá de 1888, e ele era a favor de que continuasse a escravidão. Claro, era o dono de escravos. E ele conta quais as atrocidades que ele cometeu contra o escravo dele, o Ricardo. Isso para nós historiadores é muito rico. Claro que a parte que ele fala de quando partiu para o mundo espiritual, isso já não é de interesse do historiador, isso é de interesse do espírita, né? Mas eu estou falando como historiador, não estou falando como espírita. Então, esse relato dele, na época do período da escravidão, isso é um fato histórico. Isso é um documento histórico para nós. Bom, então nós acreditamos com essa pesquisa que, primeiro, que as pesquisas qualitativas, assim como história oral, e principalmente psicofonia, são pesquisas subjetivas, né? E a gente sabe que pesquisa subjetiva na universidade, isso tem um entrave. Mas sobre o assunto, o professor Paul Thompson, historiador muito conceituado na academia, ele diz o seguinte, que toda fonte histórica que é derivada da percepção humana é subjetiva. Ou seja, a gente pode fazer pesquisa sim com a psicofonia, não tem problema. Ainda que seja algo subjetivo, porque porque às vezes o espírito se apresenta dizendo que é André Luiz ou Chico Xavier. E quem garante que é o André Luiz? Ou quem garante que é Chico Xavier? Não é? Se não for a nossa análise sobre a mensagem. Então, se nós não cuidarmos das fontes psicofônicas com muito carinho, essas informações que os espíritos estão trazendo, elas vão se perder, né? E isso é de uma riqueza histórica muito grande. E que na falta do historiador, no centro espírita, que é muito difícil, pode ser um trabalhador da casa, né? Alguém para gravar as mensagens, o que é conversado com os espíritos, né? Porque o centro vai estar até gerando material, né? Fonte histórica, que mais adiante alguém vai utilizar. Agora, de preferência, com essas pesquisas, né, o ideal é usar a metodologia da história oral, né? Então, nós optamos por analisar a psicofonia, né, porque nós acreditamos que ela pode ser considerada como fonte de pesquisa. E no início eu fui falando, então dei pouca ênfase aos autores, mas são autores respeitados pela academia, e que a partir desse discurso desses autores, eles nos abrem a possibilidade de fazer pesquisas com história oral, com a psicofonia. Eu agradeço pela oportunidade e depois vamos para o debate. Adolfo, dentro da proposta que você tem da fonte, as questões que eu tenho aqui, elas se referem à fonte também, à psicofonia, como evidência, tá? Então, eu não sei quem escreveu, mas ele teve a gentileza de escrever uma questão longa e resumiu a questão. E dá para fazer. O áudio, no caso, eu suponho que seja a gravação ou a voz, é bem aceito como evidência no Brasil? É uma das perguntas. E aí, nessa linha, ao mencionarmos as diversas correntes históricas e considerar que a história é contemporânea, há alguma tendência para nominarmos a história de hoje, já que vivemos a era do espírito? Essa é uma outra questão. Isso. Essas daqui são as que conseguem reunir a maioria. Bom, então a primeira pergunta. Desculpa, tem mais uma que está vinculada. Posso utilizar a psicofonia como fonte histórica? Quais critérios devem ser utilizados? Só para complementar a questão. Quais critérios? Bom, então a primeira pergunta. No nosso meio, né, as pessoas falam que quando reúne 2 ou mais historiadores, já tem encrenca na certa. No nosso meio, de fato, não tem historiador que vai dizer o seguinte, não serve como fonte histórica, né? Agora, só que eu participo da Associação Brasileira de História Oral, né, porque existe um núcleo de historiadores
Primeiro que a história oral no Brasil ainda é muito nova, né? Então, por exemplo, em algumas faculdades, a gente não vai encontrar um oralista. Se é que eu posso usar essa expressão, né? É historiador, não oralista. Então não é uma coisa assim muito clara, muito tranquila na academia, não é. Somente entre os historiadores, né? A história oral. Bom, a segunda. E aí, gente, é complicado mesmo essa coisa de história, porque existem várias correntes historiográficas. Eu escolhi uma, né? E estou apresentando meu trabalho dentro dessa corrente que eu acredito, que eu defendo, né? Que vem, inclusive, dizer que toda história é contemporânea. Agora, conforme a banca que eu estiver sentado, o pau vai comer. Eu trago assim, uma experiência com base nas pesquisas, dentro de um referencial que eu escolhi, né? E que é possível a gente apresentar esse mesmo trabalho de uma formatação completamente diferente dentro de outras correntes historiográficas, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importante, né? Primeiro que essas pesquisas, né, no campo da história oral, também dentro da história oral tem um debate muito acalorado, porque tem uma corrente que diz o seguinte: quais são os critérios? Então, e aí tem um professor daqui de São Paulo, da USP, o sobrenome dele é Serva-Bon Merri, não lembro o primeiro nome dele. Ele escreveu um livro, o livro dele tem todos os caminhos para se trabalhar com história oral. Só que ele usa um termo que é transcriação. Eu sou de um grupo que a gente não gosta muito disso. O que é a chamada transcriação? É quando você pega uma entrevista, né, um áudio, e você faz uma série de interferências, né, para adequar a língua portuguesa. Né? Então eu sou de um grupo que a gente deve... Claro que a gente pode melhorar algumas coisas, né, mas não é mexer tanto no texto. Então esse grupo que trabalha com transcriação, né, é uma linha que eu não concordo muito. Eu acho que a gente tem que preservar a ideia do autor. A gente não pode mudar muito a ideia dele, né? A gente pode mudar assim, uma vírgula ou outra, vai tirar um né que ele fala, tá? Uma porta, né? Alguma coisa errada assim, a gente pode fazer. Mas a gente tem que... porque a fonte é muito importante. O que a pessoa fala é muito importante, né? Dentro dessa linha de história oral que eu trabalho. Então é uma coisa muito interessante e tem linhas e linhas. E uma coisa que eu não falei também no final do trabalho é que não só a psicofonia, mas todo tipo de mediunidade pode ser utilizado como pesquisa acadêmica, né? Eu acho que isso faltou no final da minha fala. Bem, até dando continuidade, eu acredito que o trabalho em história oral deva ser feito. Eu acho que a proposta do Adolfo é fundamental, que houvesse realmente um registro das comunicações mediúnicas para que pudessem ser analisadas não só por historiadores, mas também por psicólogos, por outros antropólogos, sociólogos, que é muita matéria-prima, né? Muita fonte que pode ser analisada. Eu sou mais velha guardista assim, em relação ao Adolfo. Eu acho que existe a subjetividade, é claro, a gente não pode negar a subjetividade, mas é necessário, é muito importante que haja objetividade. Eu imagino, recentemente, o NUPES, né, que, aliás, está comemorando 10 anos, né, essa semana, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, lá da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, que é o principal núcleo acadêmico de divulgação de trabalhos em espiritualidade e saúde do Brasil. Né? Tem uma inserção enorme, nacional e internacionalmente, e tem um trabalho excepcional do Alexandre Caroli, junto com a Denise Paraná, que é uma bolsa de pós-doutorado, que é em cima das cartas do Chico Xavier, né? As psicografias destinadas às mães, né? E às famílias das pessoas desencarnadas, né? E eu imagino que o método possa ser muito bem aproveitado também para a história oral, também para essa análise de história em si, que é utilizar como indícios. Né? No caso, o método deles era o seguinte: era avaliar a veracidade das informações. Eles criam uma escala de muito difícil, difícil, médio e fácil, e analisam as cartas. Essas sendo muito difíceis, informações que nem a família sabia, difícil, informações que alguns poucos familiares sabiam, médio,
que os familiares sabiam, mas não costumavam dizer, até fácil que, numa entrevista preliminar que os Chicos que eram feitas com as famílias, né, para saber as famílias que iam para presenciar a psicografia, ou seja, os casos mais necessitados, eles davam essas informações. E é impressionante que nessa análise, né, uma grande parte, um grande percentual, eu não estou bem lembrado, mas se não me engano era 10% de muito difíceis, cerca de 20% de difíceis, ou seja, na análise dessas cartas, das centenas de cartas, havia sim informações muito difíceis que não se dizia foi um espírito, mas que se colocava um questionamento, né, de que essas informações não poderiam ser obtidas pelos canais, os canais conhecidos de informação, né? Eu acho que a mesma coisa pode ser feita em relação às psicografias. Nós não podemos, utilizando o caso do Adolfo, não podemos, só a partir do depoimento de uma pessoa que testemunhou a Guerra do Paraguai, dizer, é um testemunho verídico de que foram mortas várias pessoas, mas é um indício. E tem um historiador muito famoso, oh meu Deus, o italiano do que dizer, do Moleiro, Ginsburg, o Carlo Ginsburg, ele tem um artigo que compara a história como uma ciência indiciária. Assim como o médico que busca indícios para diagnosticar uma doença, o historiador também, ele procura indícios para diagnosticar um evento, um fato. Então, é um indício inicial, esse depoimento, essa psicografia, que pode nos levar a deslumbrar um momento importante da Guerra do Paraguai, mas para isso tem que ser conciliado com as fontes da própria época, né? Que é uma tarefa árdua, sim, de conseguir, mas que é super possível, né? Que é bem possível. E... Estou exagerando? Não. Gostaria de falar. Vocês me permitem? Claro. Pega o microfone. Gente, eles costumam falar que negro é assim, se botar uma caixa de fósforo quer subir em cima. Mas eu penso assim, já agradeço. É que nós fomos levados no nosso trabalho a confrontar essa realidade, porque estávamos perdendo grandes depoimentos com relação à história do movimento espírita do nosso estado. Às vezes as pessoas do centro falavam assim, corre e fala com fulano, senão depois de amanhã você não fala mais. Muitos velhinhos e tal. Então, se a história é contemporânea, e nós estamos vivendo esta época, o que nós temos que fazer é encontrar metodologias, encontrar formas para podermos então contemporizar isso com uma historicidade que mostre a veracidade dos fatos. Apenas um pequeno exercício que fizemos, espécies de acariações, podemos chamar de acariação, né, no termo mesmo real, mas era espécie de confronto de ideias, de um velhinho, de outro, de parentes, e quando isso coincidia de pessoas que nem se conheciam, como não validar? Então é apenas uma... E queremos também dizer o seguinte, nós temos todos os processos que no estado de Goiás foram prolatados, as sentenças foram julgadas com base nas psicografias. Nós temos os 32 processos, não é, que foram julgados, vamos dizer assim, nas cortes goianas, né? E nós temos esta relíquia. Já fizemos levantamento por um indício qualquer que só a espiritualidade sabe. Esses eventos aconteceram em maior escala no estado de Goiás. Então são as psicografias. Temos também o depoimento de Emmanuel a respeito do que significa a inspiração, do que significa a razão em torno da formatação dos evangelhos. Isso nós apresentaremos no próximo livro que estamos elaborando. Muito obrigado a todos.
Calma, Pedro, eu vou. Tá. Pessoal, na verdade, esse bloco da manhã, nós reunimos 4 historiadores dos trabalhos que nós tivemos, o Adilson, que coordenou o processo de seleção, e o Jader também. Optou-se por colocar os historiadores agora da parte da manhã. Se nós deixarmos agora o assunto para os 4 debaterem aqui, vai longe o negócio. Mas eu tenho certeza que agora no intervalo vocês estarão disponíveis para conversar mais, e eu peço desculpas para aqueles que enviaram questões que não foram exatamente questionadas, mas que podem perguntar nesse intervalo também. Tá? E eu só vou fechar, além de agradecer a presença dos 4, muito bom, eu só vou deixar uma pergunta provocativa no ar, em termos de fonte de evidência e em termos de validade da informação. O que vocês achariam de um médium que não faz entrevista prévia e dá o número do CPF do espírito? Não percam, depois às 2 horas. Cadê o Guilherme? O Guilherme lá. Às 2 horas, Guilherme, nós vamos responder essa questão do CPF. Tá bom? Muito obrigado aos 4. Agradeço. Thank